Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara do canal Matna e nesta aula a gente vai estar falando sobre equação vetorial e paramétrica do plano. Se você não sabe encontrar a equação vetorial ou paramétrica do plano, de um plano, ou se sabe, fique nessa aula que esse vai ser o assunto dessa aula de hoje. Vamos lá? Então, para encontrar a equação vetorial e paramétrica do plano, a gente vai estar utilizando esse plano em azul aqui. Então, seja esse plano em azul, eu vou dar o nome dele de π, certo? E a gente tem o vetor u, que está em vermelho, o vetor v e um ponto aqui, ó, que a gente vai falar de ponto A. E esse ponto A ele leva até qualquer ponto no plano, que a gente chama de P. O A é x0, y0, z0. O vetor u, ele vai ter as seguintes coordenadas. O vetor u vai ser A1, B1 e C1. E o vetor v vai ser igual a A2, B2 e C2, certo? E o ponto, qualquer ponto no plano é da forma x, y, z, certinho? Então, eu quero encontrar a equação do vetorial desse plano. Olha, observa, o vetor AP, os vetores AP, U e V, eles são coplanares. São coplanares. Se eles são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano. Certinho? Aí, é o seguinte. Se eles pertencem ao mesmo plano, a gente tem que o vetor AP aqui, ó, o vetor AP, ele é combinação linear do vetor U com o vetor V, ou seja, ele é igual a, olha aqui, se eu pegar aqui, ó, pega essa partezinha aqui, ó, daqui até aqui, ó, do ponto A até aqui, ó, é o vetor V. Então, do ponto A até esse ponto aqui, é o vetor, é um múltiplo de V, que eu vou chamar de TV. Aqui, ó, o vetor U é o em vermelho. O vetor U, ó, daqui até aqui, do ponto A até aqui, para formar esse paralelogramo, é um H de U, certo? Então, dessa forma, a gente tem que o vetor AP é combinação linear do vetor U e V, ou seja, é igual a HU mais TV, certo? H e T são parâmetros. Mas quem que é o vetor AP? É P menos A, que vai ficar igual o vetor HU mais T. O ponto A a gente tem, esse ponto A a gente traz para o lado de cá, então vai ficar P igual ao ponto A mais HU mais TV. Se eu pegar e colocar os valores, ó, as triplas, ó, se a gente colocar o vetor A, o ponto A, perdão, o
o vetor U e o vetor V, ó, os valores dele, ó, a gente tem que um ponto P é um ponto qualquer, então ele é x, y, z, é um ponto qualquer, dois espaços, então x, y, z. O A é dado, então é x de 0, como eu falei, y de 0, z0. Mais H, U é A1, B1, C1. Mais o T, que é igual, vezes, perdão, A2, B2, C2. Então, essa aqui, essa fórmula aqui é a equação vetorial daqui. Isso daqui é a equação vetorial do plano. Então, você precisa de um ponto. Ó, esse daqui a gente precisou de um ponto, que é o ponto A. A gente precisou de dois vetores. E esses dois vetores têm que ser ou pertencer ao plano ou serem paralelos ao plano. O T e o H, ó, o H e o T, eles são parâmetros, certo? Então, para descobrir a equação vetorial do plano, a gente precisa de dois vetores paralelos ao plano e de um ponto pertencente ao plano, certinho? Essa é a equação vetorial do plano. Agora, se eu pegar essa equação vetorial do plano e abrir ela, ó, da seguinte maneira. Ó, se eu pegar aqui, abrindo, ó, igualando aqui, vamos abrir ela primeiro. A gente tem que x, y, z vai ser igual. Olha, vai ser igual a x0, vou somar todos esses pontos aqui, mais h1, h de a1 vezes a1, perdão, mais t vezes a2, aqui y0, mais h vezes b1, mais t vezes b2. Deixa eu só consertar esse mais aqui que tá aparecendo um t. Mais, ó, a gente tem que z0 mais h, ó, multiplicando h vezes c1, mais t vezes C2. Olha, daqui a gente chega aqui, ó, igualdade de vetores. A gente chega aqui, x é igual a x0 mais h vezes a1 mais t vezes a2. Y é igual a y0 mais h vezes a1 mais t vezes, perdão, aqui ficou errado. Ó, h vezes b1 mais t vezes b2. Z é igual a z0 mais h de c1 mais t vezes c2. Ó, observe, esta daqui, ó, a gente chegou na equação paramétrica do plano. É muito parecido com a equação paramétrica da reta. Então, aqui, ó, essa é a equação paramétrica do plano. Onde? Vamos fazer aqui bem de roxinho. Onde? Olha, esse daqui, ó.
x0, y0, z0 é o meu ponto, é o ponto A. Onde A1, B1 e C1 é meu vetor U, onde A2, B2 e C2 é o meu vetor V. Certinho? Então, essas são as duas equações. A equação paramétrica do plano, essa é a equação paramétrica do plano, e essa é a equação vetorial do plano. Certinho? Então, vamos fazer um exemplo disso. Então, o exemplo ele fala o seguinte: determine a equação geral de um sistema de equações paramétrica do plano que passa pelo ponto A e é paralela aos vetores U e V. Então, ele quer a equação geral e um sistema de equações paramétricas. Então, para encontrar a equação paramétrica, primeiro, e a equação geral, a gente precisa fazer o seguinte. O ponto A é 2, 0 e menos 2, certo? O vetor U é I menos J mais K. Escrevendo isso daqui, tripla, na forma, ó, dessa forma aqui, ó, em forma de vetor, o aqui vai ser um 1, né? O I representa 1, menos J, que vai dar menos 1 e 1. Então, o vetor U é esse. O vetor V é igual a 2 I mais 3J. Então, vai ficar 2 na direção de X, que é o I, 3 na direção de Y e 0 no Z, certo? Eu quero encontrar a equação paramétrica. Para encontrar a equação paramétrica, vou fazer o seguinte, é que eu vou chamar aqui de X, Y e Z. Quem é o ponto? 2, 0 e menos 2. Então, vai ficar 2, 0 e menos 2. Olha, o vetor U e V, eles são paralelos ao plano. Então, se eles são paralelos aos planos, a gente pode usar para achar a equação paramétrica da reta. A reta não, do plano. Que a gente usa dois vetores paralelos ao plano. Então, vai ficar aqui. Ó, vamos pegar o vetor U. Então, vai ficar mais H, né? Ó, segundo, menos 1, então vai ficar menos H mais H. Agora, o segundo vetor vai ficar mais 2T, segunda coordenada, mais 3T, mais 0T. Então, vai ficar dessa forma. Essa é a equação paramétrica do plano. Certinho?
Mas o exercício também pede para encontrar a equação geral desse plano. Para encontrar a equação geral, como que a gente deve fazer? Olha, você tem um plano, aqui. Esse plano, olha aqui, esse plano, ele tem dois vetores paralelos a ele. Então, o vetor U, deixa eu pegar. O vetor U e o vetor V aqui. Certo? Vou fazer mais bonitinho aqui. Calma aí, eu vou fazer mais próximo para ficar melhor para entender. E o vetor V. Então, você tem o U e o vetor V aqui. Eles são paralelos aos planos. Então, se ele está paralelo ao plano, então eles estão acima do plano. Eles não é concorrente com o plano, eles não furam o plano. Então, o que vai acontecer? Esses dois vetores são paralelos ao plano. Para encontrar a equação geral do plano, a equação geral do plano ela é dada por... Ó, a equação geral do plano é dessa forma. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Onde o A, B e C é o vetor normal ao plano. E para encontrar o ponto D, basta você ter um ponto que pertence ao plano. Então, a gente já tem o ponto A, certo? Então, para encontrar o vetor normal ao plano, se eu tenho dois vetores que é paralelo ao plano, para me encontrar o vetor normal ao plano, basta fazer o produto vetorial de U com V, que eu vou ter um vetor que é normal a U e V ao mesmo tempo. Se esse vetor for normal a U e V simultaneamente, ele vai também ser normal ao plano. Então, eu vou ter que encontrar aqui, ó, um vetor que é normal a U e V. Ou seja, esse vetor vai ser normal ao plano. Então, isso é o produto vetorial de U com V. Então, vamos fazer o produto vetorial de U com V para descobrir N. Então, aqui vai ficar 1, U é 1 menos 1 e 1, e o V é 2, 3 e 0. A gente vai fazer da forma dispositivo prático. 1 menos 1, 2 e 3. Então, a gente vai calcular esses três determinantes. Então, aqui vai ficar 1 vezes 0, 0. Então, vai ficar 0. Primeira coordenada, a primeira componente do vetor vai ficar 0, menos 3 vezes 1, menos 3. A segunda componente, 1 vezes 2, menos 0 vezes 1. 1 vezes 3, menos, com menos, ó, vai ficar menos 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Esse menos aqui vai ficar mais 2. Esse dispositivo prático me dá é a mesma coisa de você calcular o determinante de JK
colocar os vetores U e os vetores V. Isso eu explico lá quando a gente fala sobre produto vetorial. Então, aqui vai ficar menos 3, 2 e 5. Esse é o vetor normal. Então, meu plano, a equação geral desse plano é da forma menos 3x mais 2y, ó, que eu tô substituindo A, B e C, mais 5z, mais D. Mas eu não tenho o ponto D, mas eu sei que o ponto A, eu não tenho D, mas eu sei que A pertence ao plano. Então, como A pertence ao plano, o A não é 2, 0 e menos 2? Vou substituir aqui. Substituindo, vai ficar menos 3 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 5 vezes menos 2, mais D. Então, aqui a gente chega que é menos 6, mais 0, menos 10. D é igual a 0. Então, a gente chega aqui, ó, menos 6 mais 0, menos 6. Com menos 10, vai dar menos 16. Então, D vai ser igual a 16. Logo, o plano π vai ser, a equação geral do plano π vai ser menos 3x mais 2y mais 5z mais 16 igual a 0. Essa é a equação geral do plano. Certo? Os demais exemplos sobre... Eu vou dar mais outros exemplos sobre equação, antiparamétricas e vetoriais, e também de equação geral, mas eu vou estar fazendo um outro vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, os aplausos e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo.